Letícia Pro Trabalho e hoje eu vou apresentar o Comunicação Aberta sem o nosso amigo Heber Anacleto, que está fazendo um outro trabalho aí de pesquisa pra gente, mas com a mesma alegria de sempre, porque o assunto é inclusão. Eu fiz amizade há algum tempo pelas redes sociais que vem acompanhando o nosso trabalho com o pai do Pedro. Mas Regina, quem é o pai do Pedro? E por que o pai do Pedro? Eu começava a pauta assim com o pai do Pedro. Porque hoje a gente vai falar sobre o autismo. Eu trabalho há 20 anos com inclusão, né? Como comunicadora no mercado de trabalho, falando sobre vários assuntos e entre os assuntos está a inclusão. E dentro da inclusão, um recorte para pessoa com deficiência. Eu, Regina, há 20 anos, não tive ainda um amigo autista. O Pedro foi o meu primeiro amigo autista. Então imagina, se eu, Regina, que estou há 20 anos no mercado do trabalho, não tinha tido um amigo autista, quanto ainda deve ser explorado, quanto ainda deve ser trabalhado pelo mundo quando o assunto entre as questões das deficiências está o autismo. E aí eu conheci o pai do Pedro. Já vou apresentar agora para vocês quem é o Pedro. Se eu não falar o sobrenome dele, ele vai me corrigir, porque vocês sabem que a apresentadora é dislexa, tem dificuldade com algumas pronúncias, e o sobrenome dele é alemão, é um sobrenome de pronúncia complicada, mas vocês vão conhecer agora quem é o pai do Pedro e, na sequência, quem é o Pedro. Bem, vou pedir para dar um bom dia para vocês, o Guto Maia. Bom dia a todos, grande prazer estar no Notícia Pro Trabalho. Pro Trabalho, essa rede de inclusão para o mercado de trabalho, que é a nossa área de atuação também, na área de formação, na área de educação. Você ficou muito falado com o pai do Pedro, porque o Pedro é Eu sou o famoso pai do Pedro, exatamente. Quando todo lugar que a gente costuma dar palestras também, a gente tem atuado bastante como na divulgação do trabalho para a inclusão, do trabalho de inclusão para o trabalho principalmente, né? E o Pedro, ele fica altamente conhecido porque ele é autista e é um autista um pouco fora do padrão, então fora isso da curva, que é o que a gente quer mostrar para vocês. Exato, e isso acaba sempre chamando atenção e acaba causando uma empatia muito grande. E aí, obrigada por você ter vindo, aceitado o nosso convite de compartilhar suas experiências e seus sonhos conosco. O prazer é nosso. E agora a gente vai falar com o Pedro, que vai me ensinar a falar o sobrenome dele. É Pedro o quê, Pedro? Rosengarten. Rosengarten. Falei certo? Falou. Aleluia! Muito bom. Pedro Rosengarten. Alemão de sobrenome poderoso, Pedro. Pedro, e aí? Todo mundo fala que ele é o pai do Pedro. Vale a pena, sim? Ele é pai do Pedro mesmo? Tem uma razão de ser para ele ser pai do Pedro? Tem, eu cantar no UP, na oficina dos ministérios que eu atuo, que eu faço teatro. Você faz teatro? Faço. Você faz teatro, você canta, você trabalha numa farmácia famosa. Assistente operacional na Drogazil, na Dona Veridiana. Muito legal. Então, Pedro, com quantos anos você tá, Pedro? 18, vou fazer 19 dia 20 de fevereiro. O Pedro tem 18, vai fazer 20 agora. 19, ele tem 18, vai fazer 19 agora, já no finalzinho de fevereiro. E você imagina, você faz teatro? Regina Ramalho não faz. Você canta? Regina Ramalho não canta. No chuveiro, talvez. E o Pedro trabalha, o Pedro canta, o Pedro faz teatro, o Pedro leva uma vida, mesmo tendo autismo, como qualquer outro jovem na idade dele. Sem dúvida, sem dúvida. E esse é o nosso grande desafio, né? Como pais de pessoas com deficiência, né? Eu há 20 anos pesquiso muito nessa área, quase 20 anos, por conta de eu tenho 3 filhos mais velhos, todos 3 tiveram uma formação natural são brilhantes nas suas áreas, né? E o Pedro veio ser um desafio como educador. Tudo que eu sabia sobre educação, tudo que eu sabia sobre a parte de docente para a formação de crianças, jovens e adultos, eu tive que reaprender. Então tudo isso exigiu uma grande pesquisa para aprender com ele também a como trabalhar a parte fora do padrão, que é uma pessoa com deficiência, né? Então tem todas as fases que
que uma família, os pais têm quando nasce uma criança fora dos padrões, né? Tudo isso a gente vai passando e vai lidando com isso e vai aprendendo também todo dia, né? Então é um trabalho que tem um grande sofrimento, mas depois tem grandes recompensas, grandes gratificações, no sentido se você souber respeitar os limites daquela criatura, daquele ser que não corresponde a princípio ao que se espera, né? E você vai construindo ali juntos e com muito amor, sobretudo, né? E muito aprendizado, você vai construindo um ser humano, na verdade. Você constrói todo dia, né, alguém. E isso me ajudou profundamente com os meus alunos, né? Os meus alunos, por mais brilhantes que fossem, como os meus filhos mais velhos também, eles tinham dificuldades também, que aí a gente começa a medir e saber encontrar fórmulas de ajudá-los de uma forma mais fácil, né, do que o complexo, né? O complexo, na verdade, é um emaranhado de simplicidades, né? Você junta uma porção de simplicidades e vira uma coisa complexa. Quando você olha e destrincha isso, você consegue ir construindo algo muito consistente, né? Porque aí vem, que é o que acontece com os pais de pessoas com deficiências que eu passei a conviver depois diariamente. Então eu tenho vários grupos que eu atuo, vários institutos que eu trabalho, e a gente consegue um progresso muito grande com eles. A gente sabe que é grande, né? As pessoas que não convivem não veem esse progresso de uma forma tão grandiosa, mas a gente que está no dia a dia com essas pessoas, a gente vê o quanto eles evoluem. E o Pedro é a prova disso, né? Para vocês terem uma ideia, como o Pedro é a prova disso, quais são os seus sonhos, Pedro? Você estava me contando. Meu sonho é ir pra África. Seu sonho é ir pra África. O que você vai querer fazer na África, Pedro? Passear, adoro a África. Adora a África. Por que você escolheu a África, Pedro? Porque eu sou fascinado pela África. Pelos animais, pela cultura. Pela cultura da Suazilândia. E você pesquisa sobre isso, inclusive? Adoro. Que legal. E você também, como seu pai, você me falava que o outro sonho profissional é ser educador? É. Você quer dar aulas? Quero dar aula de antropologia. Quero ser um antropólogo. O Pedro quer dar aula de antropologia. Adoro gente, então eu quero ser antropólogo. Ele ama pessoas e por isso ele quer ser um antropólogo. E o que um antropólogo faz, Pedro? Ele trabalha junto com o arqueólogo, então ele vai pesquisar coisas pro arqueólogo. Ele vai pesquisar, tipo, o arqueólogo vai lá e acha um hominídeo, aí ele vai lá e vai pesquisar os detalhes pro arqueólogo. Que bacana, ele vai pesquisar cada detalhe. Cada detalhe. E ele não foi escolher uma profissão fraquinha, não, Não, né? não. Tem bastante campo para isso no nosso país? Olha, aqui eu não sei, mas eu gostaria de ser antropólogo. Adoraria. E o que você pretende ensinar aos jovens dessa bagagem que você vai aprender com antropologia? Antropologia é... Assim, fazer as pessoas tomarem gosto pela antropologia, que é uma coisa que eu adoro. A tomarem gosto. Eu também já fiquei curiosa, eu não conheço nadinha sobre antropologia. Não sei nem pronunciar direito. Dislexia é terrível. Tanto que descobriram o Homonaled em 2015, uma coisa assim. 2013, 2015, descobriram o Homonaled a 500 km de Joanesburgo. E o que é isso? E o que é isso que eu sei? Hominídeo, um ancestral nosso, que viveu há tantos anos atrás e que muito provavelmente coexistiu quando o Homo sapiens estava surgindo. Coexistiu com o Homo sapiens. Eles descobriram na caverna de Naled, a 500 km de Joanesburgo, na África do Sul. Que bacana, por isso que você tem essa curiosidade toda de ir pra África. Exatamente. E no Brasil, tem bastante coisa que interessa ao antropólogo também? Olha, aqui eu não sei te dizer, eu sei que fora tem, mas agora no Brasil eu não sei, mas na África deve ter, porque lá é o berço da humanidade, lá da onde surgiu o Homo sapiens.
Entendi, por isso mais um motivo pra você querer ir pra África. Exatamente. Agora eu vou deixar ele curioso. Aí eu sou descendente de Tibiriçá, Pedro, e a gente tem que descobrir aqui em São Paulo as coisas da minha origem. É verdade. Eu sou Tibiriçá com português? É verdade, somos, né? Somos, eu também tenho descendência portuguesa, temos também, né? A gente tem uma descendência bem mesclada, Eclética. como todo bom brasileiro, né? A gente tem uma mistura bem eclética, e isso faz a gente ficar muito curioso, né? Das nossas origens, né? E isso daí foi muito, é um desafio muito grande para quem trabalha com essas pessoas, né? Poder respeitá-los nos seus tempos e conseguir extrair deles essa felicidade, essa alegria. E até nas escolhas, porque daí o pai e a mãe falam assim, é igual eu quando fui estudar jornalismo. Meu pai fala assim, mas jornalista não ganha dinheiro. E eu falo, mas será que eu só quero dinheiro na minha vida? É claro, preciso ganhar dinheiro para sobreviver. Hoje ele tá feliz, já tá contente, mas lá no comecinho ele ficou assustado. Por isso que eu me graduei primeiro em Direito para agradar o pai, me graduei em Magistério para agradar a mãe, e depois fui me graduar em Jornalista para me realizar como pessoa. Exato, tem muito isso, né? A gente faz sempre uma primeira formação muito para dar uma satisfação para os pais, né? Para ser assim um trabalho de falar, bom, agora eu vou procurar a minha realização, né, em geral, né? E vocês têm um outro sonho em conjunto, que agora é criar um instituto que possa auxiliar a outros pais, principalmente os mais jovens, que estão tendo o diagnóstico que seus filhos tenham também, a questão do autismo, para saber perder esse medo. Exato. Que é outro ser, é um ser diferente. Que tem talentos, imagina quanta coisa, quanta qualidade o Pedro tem que eu quero pegar assim, passar e ver se pega. Será que é contagioso? Quero pegar. Quero pegar esses talentos pra música. Especialmente a minha área, que eu trabalho muito com a parte humanas, né? Que eu sou músico, trabalho com teatro. E então essa área da criatividade está muito ligada a essa curiosidade inerente, né, que a gente tem de estar buscando o tempo todo. Então a gente tem muitos parceiros, grandes parceiros, institutos e instituições que trabalham com deficiência, e a nossa pesquisa é muito grande nessa linha de estar buscando cada vez mais conhecer as famílias, conhecer os valores e conhecer as aflições todas que são comuns a nós todos, né, que vivemos nesse universo inclusivo, né, você sabe bem disso também. E uma das grandes preocupações, né, então por isso que aí se estende a todas as deficiências, não necessariamente só ao autismo, né, porque todos têm comorbidades também, porque cada autista é um tipo tem um nível determinado, cada síndrome de Down tem um nível determinado de reações, de situações e de exigências e de aflições. Então tudo gera muitas coisas em comum nas famílias, né? Então tem alguns aspectos na formação e nesse trajeto que eles desenvolvem que assim, em primeiro momento é um sofrimento muito grande, um luto na família quando acontece de nascer uma pessoa com deficiência, depois é um entender a isso, um sofrimento, a culpa, enfim, geram várias situações que são muito padronizadas no ser humano. O ser humano é muito repetitivo, né, na sua evolução, é muito lento que se dá assim, saltos de qualidade. Então, tudo que acontece com as famílias, as pessoas acham que é consigo só, não, mas todas vivem esses dramas pessoais, né? 30% dos homens se mandam quando nasce um filho com deficiência. Isso é estatístico, é cruel, é a formação da nossa sociedade é feita dessa forma, né? O ser humano, ou o ser homem na sociedade, ele não é educado para assumir todas as responsabilidades que venham a surgir pela vida, né? Então, quando surge um acidente de percurso, o homem, em geral, não está preparado para isso e ele se manda. E a mulher geralmente arca com essa educação, com esse trabalho depois pela vida. Então isso já é um aspecto que tem que ser mudado nas crianças, né? Na educação das crianças, para que elas tenham a sabedoria depois pela vida de saber que tudo faz parte de um contexto da vida dela e o que tiver
relacionado à vida dela, ela tem que ter responsabilidades, seja o que for, de bom e de ruim, para poder não fazer outras pessoas sofrerem mais do que a própria natureza os faz sofrer, né? Então, uma pessoa com deficiência, ela carrega esse estigma, para começar, preconceito, a própria família já criou uma série de bloqueios, a falta de informação, que é o nosso grande trabalho, é muito de informação. Que é o abraço aqui do Notícia, né? A gente acredita que através da informação a gente transforme, Por né? isso a nossa identidade, né? O seu trabalho é fundamentalmente nessa direção da informação com qualidade, né? Informação sem preconceito. Isso daí a gente trabalha muito no nosso trabalho. Com o Pedro sempre foi uma conversa franca das nossas dificuldades, a minha como pai, a mãe como mãe e ele como um filho com uma deficiência. Tudo isso sempre foi muito conversado com muita sinceridade, amorosidade. O que é o autismo, para quem não conhece? O autismo padrão que acontece ele tem uma dificuldade de socialização, né? Ele tem uma dificuldade de aprendizado, é uma deficiência intelectual, muitas vezes severa, que cria atos que não são socialmente aceitos, né? Muita repetição em alguns aspectos, renitência, tem vários aspectos do autismo, porque o autismo é um espectro muito amplo, né? Antigamente, há pouco tempo, se chamava de Asperger, um autista que estivesse no limite leve, digamos assim, Asperger. E aí vinha para o severo, até aquele autista que ele fica, que ele não fala, ele não é verbal, ele tem movimentos contínuos e ele tem uma aversão ao toque também. Então são vários níveis. A ciência ou a medicina, ela excluiu essa definição de Asperger, desse todo, porque isso estava gerando um conflito entre as famílias, pela própria diminuição de um problema. Não, ele existe e vamos encará-lo. Então, as pessoas que tinham Asperger, ou os pais de crianças Asperger, no caso ele foi diagnosticado Asperger só aos 12 anos também, então até então a gente passou 12 anos sofrendo demais atrás de especialistas e tal. Então, quando ele foi diagnosticado Asperger, a gente teve um diagnóstico para ter direitos também, né? Só que aí, em seguida, pouco tempo depois, isso caiu por terra, né? Entrou tudo no espectro autista, né? Então, o autista vai de vários níveis. Então, não existe mais uma definição do Asperger. Agora, ele é um autista com um quadro mais leve, né, entre aspas. Embora os pais de pessoas com deficiência sabem que todas são difíceis de lidar, todas são muito sofridas. Então, a gente tem que saber encarar isso com realidade para poder ajudá-los da melhor forma possível, fazer eles felizes. O Pedro, eu cheguei e fui abraçando ele um toque, não é o caso. É o que ele fala, não, então. É o sorriso, a fala e tudo mais, e o social, e aqui um lugar pequeno, né, Pedro? E é o divertido que ele conta, né? É exatamente que ele fala que ele é autista, mas não autista clássico, porque eu sou anti-autista, eu abraço, eu beijo, eu faço tudo que o autista convencional não faria. Ele tem ele tem essa afetividade, ele é muito sinestésico, ele gosta muito de gente. Até porque tem as peculiaridades do ser, né? Eu também sou uma dislexa atípica. Exatamente. Né? E por quê? Porque foi trabalhada também. Então eu vejo muito o educador como um presente nesse aspecto. Também filha de uma educadora que não desistiu da Regina lá nas séries iniciais. Exatamente, né? Porque se você não acredita que aquilo é uma receita, né? Quando falam para você tem um filho autista e portanto ele é assim. Você tem um filho com síndrome de Down, um filho com dislexia, um filho com paralisia cerebral, portanto ele está condenado a ser isso. Se você acreditar nisso, ele vai ser isso. Agora, se você falar, não, eu vou conseguir fazer com que ele seja alguém com melhor aproveitamento dentro do que ele puder, né? Dentro do que ele sonhar, dentro do que ele aspirar. Possível. O máximo possível para ele vai ser o limite dele, e não o limite que querem ou que já vem com uma receita pré-programada para ele, né? Então, quando eu li na literatura que o autista não gostava de olhar nos olhos
naturalmente, né? Não gosta de tocar. Eu, como vim do teatro, eu vim da arte, eu vim da música, eu vim da gente, gostar de gente, trabalhar gente, eu falei, não, eu não acredito nisso. Eu vou trabalhar exatamente esses aspectos da dificuldade, que é olhar nos olhos. Então, desde bebê, eu fazia exercícios com ele, conversando com ele amorosamente, sempre com muito carinho, mas muito no olho, assim. Gente, vocês não estão vendo, mas o Pedro tá me olhando assim, com olhão lindo, arregalado, enorme. Você acredita que já deu 20 minutos? A nossa entrevista foi assim? O Guto vai ter que voltar para falar mais com a gente, vai virar nosso mentor aqui para que a gente traga outras pautas que envolvam o autismo. A amizade do Pedro, que toca a gente, ó, que beija, que tem esse diferencial, mesmo não sendo um autista típico, porque a gente vai conviver também com o típico, porque ele vai me apresentar o autista típico, e vai nos ensinar aqui no Notícia, né? Esses três aqui vai ensinar aqui no Notícia para que a gente possa trazer outras pautas diferentes e que possa ajudar vocês aí também. No nosso caso, a principal inclusão é trabalho, mas trabalho passa por qualificação profissional e por tudo mais. Profissionalização. Quem quiser saber outras informações, Pedro, faz como? Você vai dar o seu zap para todo mundo? Quer dar o seu zap? Pode entrar no nosso site, que é o 2 do Brasil. A gente tem o 2dobrasil.com, onde tem toda a centralização dessas informações. A gente dá também palestras, a gente faz encontros. Tem o nosso Facebook, que é guto.maia, Pedro Rosengarten Batista. A gente vai ter agora alguns eventos também para convidar todos, e todos esses eventos vão estar centralizados lá. E a gente vai divulgar aqui na agenda do Notícia. Vou te contar com o Gabi direto para você já divulgar aqui tudo que vocês fizerem. Ganha aqui esse espaço, esse apoio do Notícia, tá bom? A gente aguarda. Vamos marcar mais um dia pra vocês virem pra gente falar mais? Você vai bolar a pauta comigo? Você, antropólogo? Promete? Olá, concorda, hein? Bem, agradecimento a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Ed, a toda a nossa equipe, que a gente possa continuar aqui à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Se você quer apoiar culturalmente o Notícia, entre em contato através de comercial@noticiaprotrabalho.com.br comercial@noticiaprotrabalho.com.br. A gente conta também com o seu apoio e com o seu investimento para que o Notícia continue levando informações que transformem. Tchau!